Oi galera, tudo bem? Eu sou a Rafa, eu sou diretora de operações aqui da equipe Nomad e hoje eu quero dar uma aula de Excel básico para vocês, tá? Então juntos a gente vai criar uma planilha simples, onde dentro ali das formatações e das estruturas do Excel a gente vai aprender um pouco mais sobre essa ferramenta. Então essa aula é para você que ainda não conhece muito sobre o Excel, então vamos comigo, a gente vai conhecer aqui alguns pontos. E essa aula também é para você que já conhece, já mexe com Excel e talvez hoje você aprenda algumas coisas novas, tá? Então a gente vai vir aqui para minha tela agora, a gente vai abrir uma planilha aqui do Excel dentro do Drive e aí juntos a gente vai estruturando essa planilha, tá bom? Vem aqui para a tela do meu computador, a gente vai abrir o e-mail, tá? Então dentro do e-mail, não sei se vocês sabem isso, mas quem ainda não sabe, dentro do e-mail você tem aqui esses 6 pontinhos, no caso 9 pontinhos, e aqui dentro você tem algumas funções, né, do Gmail, que a gente vai abrir a nossa planilha. Então vai estar escrito planilha, se o seu tiver em inglês vai estar escrito acho que table ou Excel mesmo, e aí você clica aqui na planilha, e ele vai abrir todas as planilhas que eu tenho salvas no meu Drive. E aqui o próprio Excel dentro do Drive ele mostra pra gente alguns modelos que a gente tem. Então quando você clica aqui em galeria de modelos, ele vai te dar algumas ideias, algumas planilhas já prontas, tá? No caso hoje a gente não vai abrir essas planilhas porque elas são um pouco mais complexas, mas se caso você queira aprender e entender como elas funcionam, seria até legal dar uma brincada nesses templates aqui, tá? A gente vai voltar então aqui, a gente vai criar uma planilha em branco. Então você vai clicar aqui nesse maisinho, ela vai abrir a planilha em branco pra gente, tá? Então antes da gente começar a escrever e a criar uma planilha, vamos ver um pouco das funções, né? Um pouco que o Excel pode fornecer pra gente. Então aqui em cima a gente tem o menu, tá? Todos esses menus quando você clica, eles vão abrir outras funções, né? O arquivo aqui é onde a gente pode imprimir, salvar como PDF. Editar, ele vai dar umas formatações pra gente e assim por diante. Então, é legal aqui dar uma fuçada, mas hoje mesmo na aula a gente vai aprender algumas coisas desses menus, tá? Aqui embaixo também a gente vai ter um menu mais fácil de ser acessado, então tudo que tem aqui embaixo vai ter em cima aqui nesse outro menu, tá bom? Aqui embaixo a gente tem as páginas, tá? Então aqui eu tô dentro de uma página. Se você quiser criar uma outra página, porque assim, os documentos do Excel, você pode linkar página com página, né? Às vezes você quer falar sobre um assunto nessa página e sobre um outro assunto na outra página e depois você pode até linkar eles dois. Então, como é que você faz? Você pode vir aqui, clicar com o esquerdo, né? Tanto no mouse como dentro do seu notebook e você clica em renomear. E aí você pode escrever o que você quiser nessa página, tá? Se você quiser criar uma outra página, você tem essa opção aqui de clicar em adicionar página e aí ela vai abrir aqui, ó. Como aquela primeira era a página 1, essa é a página 2. Então você pode também clicar com o esquerdo, no caso com o direito, você pode clicar com o direito, renomear e escrever outra coisa que você precisa. No caso, eu vou colocar projetos 2, tá? Hoje a gente não vai adicionar uma nova página. Então aqui se eu quiser excluir, eu clico de novo com o direito e eu excluo essa página, só vou dar um OK, tá? Então dentro daqui, ó, a gente tem, isso daqui se chama coluna, tá? A, B, C, D, é as colunas. E aqui, ó, os números 1, 2, 3 são as linhas. Tá vendo que toda vez que eu seleciono direto aqui o número, né, no caso a linha 5, ela seleciona tudo, né? O Excel, ele é infinito, ele vai até... Quanto mais eu adicionar aqui, mais letrinhas, mais colunas vão ter ou mais linhas vão ter. Outra coisa, quando você clicar individualmente aqui, isso daqui se chama célula, tá? E aí como que você sabe o nome dessa célula? Aqui em cima, ó, você vai ter a nomeação dela, então ela é a C5. Quando você clica aqui em outra, ou você pode ver tanto por aqui, sendo a coluna G e o número 7, ou você pode vir direto aqui, vai estar escrito G7. E aí aqui, quando você clica e seleciona e você arrasta, isso daqui se chama um intervalo de células, tá? Então, quando a gente estiver mexendo numa planilha aqui, toda vez que a gente selecionar a planilha inteira, a gente vai estar selecionando para estar estruturando, formatando, criando gráfico ou alguma coisa assim que a gente vai ver também.
Outra coisa legal aqui, porque às vezes a gente precisa aumentar o zoom, ou você está mexendo só em um canto da tela ou no outro, você pode usar aqui essa parte do zoom, e aí você pode aumentar. E aí o que é legal desse zoom é que ele não aumenta o menu, né? Porque imagina, se você vier aqui no caso e aumentar assim, ele vai ficar muito grande. Então o zoom ele serve só para aumentar a planilha, tá? Eu vou reduzir aqui para 100%, mas você pode usar, acho que 100% não tanto, né? Vamos deixar 125, que aí fica todo mundo enxergando. Então vamos começar aqui a estruturar nossa planilha. Essa planilha vai ser uma planilha de controle de clientes. Todos os projetos que você está enviando, para qual cliente, da onde ele veio, vamos escrever tudo aqui e a gente vai estruturar essa planilha junto. A primeira coisa que a gente vai escrever vai ser o cliente, né? Então você vem aqui na célula e escreve cliente, tá? Para você passar para outra coluna, você pode apertar Tab, tá? Essa tecla aqui do teclado. Ou senão você pode vir direto com as setinhas, ó. Quando eu clico setinha para a direita, ela move, quando eu clico para a esquerda, ela volta. Ou para baixo ou para cima, tá? E aí toda vez que você quiser escrever nessa célula, você pode apertar Enter, ela vai abrir aqui para você escrever, ou você pode simplesmente usar o mouse e clicar 2 vezes, tá? Então depois do cliente a gente vai colocar a origem desse cliente, né? Da onde ele veio. Ele veio do offline, ele veio do Orkana, ele veio do 99 Freelas, da onde ele veio. Então, ó, eu vou apertar Tab, ele passou para o lado. A próxima que a gente pode colocar aqui é o contato, né? Vamos colocar o número do contato celular, como é que a gente entra em contato com esse cliente. Vou apertar Tab, vou colocar o e-mail desse cliente também. Agora eu vou colocar os serviços que eu vou enviar para ele, né? Então eu vou fazer web design. São os serviços que eu faço, né? Web design, vou fazer também SEO, vou fazer blogs, vou fazer edição de vídeo. Vou mudar aqui meu teclado para o português. Vou fazer edição de vídeo. E vou fazer o social media, tá? Então aqui, logicamente, essa aqui é uma planilha bem simples para a gente estar entendendo como funciona. Quando você for criar a sua, você vai adicionar mais informações conforme as suas demandas, né? Outra coisa que eu vou adicionar aqui que eu esqueci foi valor total, tá? O valor total, o valor acordado com esse cliente e aqui a data, tá? A data desse pagamento. Beleza. Olha que interessante. Quando a gente cria aqui, vamos chamar isso de itens, né? Quando a gente criou os nossos itens, tiveram alguns que comeram, né? Aqui, ó, isso daqui, ó, edição de vídeo, o O ficou bem no cantinho. E aqui o data de pagamento, ele até atingiu a outra coluna, né? Por que que isso acontece? Nesse caso aqui da coluna L, essa célula que chama L5, ela invadiu a coluna M. Mas se eu viesse aqui na coluna N e escrevesse outra coisa, né? Tipo Rafa, ela fica para dentro. Então ela meio que some, né? Vamos estruturar isso. Como que a gente pode fazer? Então tem vários jeitos de você fazer isso. Você pode clicar na coluna A e arrastar até esse final aqui, até o L. E aí você pode arrastar qualquer uma dessas colunas, ó, tá vendo que aparece essas 2 setinhas para cada lado? Você pode brincar, ó, com elas. Então, se eu ponho ela para frente, ela vai ficar todas do mesmo tamanho. E elas ainda selecionadas, eu posso abrir elas de novo. E aí, quando eu faço isso, eu deixo todas as colunas do mesmo tamanho. Mas ainda assim, ó, continua invadindo a outra coluna, né? Então, a gente vai abrir um pouco mais, tá? Fazendo isso, elas vão ficar todas do mesmo tamanho. Porém, ó, agora ele ficou... Eu preciso ir para o lado para ver. Ou eu posso mexer no zoom, e aí vai ficar tudo bem. Ou eu deixo no máximo do zoom para eu conseguir enxergar, né? E aí essas outras colunas que eu vejo que dão para diminuir, eu venho e diminuo elas, tá? E aí cabem todas juntas de novo. Outro jeito de fazer também, se você não quiser deixar todas padrão, você clica na coluna aqui em cima. Quando você dá o double click, você clica 2 vezes, a própria coluna ela vai achar o tamanho dela, tá? Então, ó, você clica 2 vezes, ela vai reduzir, porque
edição de vídeo estava muito grande para aquele tamanho. O Blogs é a mesma coisa, você vai e clica 2 vezes, ele vai reduzir. Eu não gosto tanto porque eu gosto de deixar meio que todas as colunas do mesmo tamanho para ficar mais padrãozinho, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, vamos mudar um pouco essa formatação, né? Porque esses itens aqui, ele é como se fossem nossos títulos. Então aqui eu quero deixar todas essas escritas no meio de cada coluna, ó. Então quando eu venho aqui, ó, em alinhar na horizontal, você pode tanto vir aqui nesse menu fácil, como aqui, ó, em formatar, você vai ter o alinhamento também. Aí você coloca esquerda, centro, direita, onde você precisar. Eu vou colocar no centro, tá? Eu ainda assim quero dar uma mexidinha nessa coluna. Beleza, um pouquinho menor. Só pra gente conseguir ver. Beleza. Aqui, ó, tá vendo que ele ainda assim comeu? Como é que a gente pode fazer? Como eu quero deixar a coluna desse tamanho, por causa do zoom, eu posso vir aqui também no meu menu fácil. Tá vendo que tem aqui ajuste de texto, tá? Quando eu clico aqui, eu posso vir nessa função que é cortar o que tá escrito. E aí ele vai ficar pra dentro, tá vendo? Aí não vai me atrapalhar na outra coluna. Você pode selecionar tudo isso, vir aqui na mesma função e clicar, que aí todos eles vão seguir essa formatação, tá bom? Se precisar, se nesse caso não precisar. Então, beleza, aqui vai ser os nossos itens principais. E aí nesse menu fácil eu vou em bordas, eu quero deixar ele bonitinho aqui, todos separadinhos, tá bom? Então, beleza, agora a gente vai adicionar as informações na nossa planilha. Então, meu cliente vai ser o Bruno, dentista, tá? Dentista. E a origem dele, ele veio do Orkana. Qual que é o contato do meu cliente? Então, eu vou colocar aqui, ó, o telefone dele, 11 9 9880. Pronto, não sei se esse número existe, né? Vamos deixar assim. O e-mail dele é bruno@g blá blá blá. E aí eu vou entrar na questão dos serviços que eu vou prestar para ele. Então eu vou fazer o web design para o Bruno. E eu tô cobrando, o Bruno ele quer fazer uma página só, e eu vou cobrar R$750 do Bruno. Então eu vou colocar aqui o número. Junto com isso ele quer fazer o SEO, né? Eu falei para ele que a gente poderia fazer o SEO. Então eu vou cobrar aqui, ó, mais R$500 de SEO para ele. E ele também quer fazer os blogs. Então para cada blog eu tô cobrando R$50, tá? Ele vai fazer só um blog aqui, olha, no começo. E a edição de vídeo eu vou colocar aqui R$350. O social media ele não quer, então a gente pode deixar isso em branco. Aí a gente vai para o valor total. O valor total agora a gente vai entrar nas fórmulas do Excel. Então o valor total seria qual que é o valor de todos esses serviços que eu vou prestar para o Bruno, tá? Então eu vou colocar aqui um igual e eu vou, ó, o próprio Excel, né, por ele ser uma lógica, ele já tá assimilando que você vai somar todas essas células juntas. Quando ele faz isso, você só precisa apertar Enter, que aí ele já vai fazer a conta para você. Como aqui a gente está aprendendo, a gente vai fazer de duas formas. Então você vai colocar igual e aí você vai clicar em todas as células que você quer somar. Então eu quero somar essa, aí você vai colocar um sinal de mais de soma. Vou somar essa, vou somar essa, vou somar essa e eu vou somar essa, tá? Por que que o social media está entrando aqui? Porque é um serviço que eu presto, eu só não vou prestar para o Bruno. Mas eu vou entrar na soma aqui, porque depois essa planilha ela vai ficar automatizada, tá? Então a gente dá Enter. Então ela somou todos os meus custos aqui para o Bruno, tá? E aí eu vou entrar no valor acordado. Por que que eu coloquei essa aba aqui? Porque às vezes você vai diminuir um pouco o valor porque ele fechou um pacote com você, ou você vai dar um desconto, para ele entender que você pode fazer todos aqueles serviços para ele e dentro disso você vai dar um desconto daquele valor que você tinha apresentado para ele, tá? E também funciona para a gente entender aqui um pouco mais de porcentagem. Então eu vou entrar num valor acordado. O meu valor acordado foi um desconto de 10% em cima, vou colocar 15% em cima do valor que eu mandei para ele. Então eu vou colocar um igual. Sempre que você for fazer uma fórmula, você tem que colocar o sinal de igual na frente, tá? Então você coloca o sinal de igual e aí você vai usar, vamos usar só o teclado agora. Você vai usar a setinha para a esquerda, eu vou no valor total.
Então esse é o valor total que eu quero dar para ele com 15% de desconto. Então vai ser esse valor menos, né? Aí você vai abrir um parênteses, porque agora eu vou entrar com a porcentagem. Então vai ser 15% desse valor total. Então eu vou usar a mesma célula, multiplicar os 10%. Eu vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Esse foi o valor acordado já, com os 15% que eu tinha avisado o Bruno, né? Eu falei, ó, 15% de desconto, vai custar R$ 1.485 fazer o web design, SEO, blogs e edição de vídeo, beleza? Por que é legal usar a fórmula? Porque às vezes o Bruno falou para você, ó, puta, o web design, você não tem como reduzir R$100 desse valor, mesmo já dando os 15% de desconto? Ah, beleza, vou. Então eu vou colocar aqui, ó, R$650. Quando eu mudo esse valor, toda a minha fórmula vai mudar, porque eu estou usando a célula que eu escolhi, tá? Então, beleza, a gente alterou isso daqui. Aí a gente continua preenchendo. Vamos só colocar uma data aqui, ó. Vamos colocar aqui a data de pagamento. Esse trabalho já foi feito, foi dia 1. Eu tenho que mudar aqui meu teclado. Foi dia 1/2 de 2000 e vou colocar 1/10 de 2022, tá? Só pra gente chegar até 2023 com mais projetinhos aí. Quando eu dou Enter, ele já entra aqui. Se caso não tivesse ficado dessa formatação, você tem que vir aqui no nosso menu fácil e você vai clicar em mais formatos, tá? Quando você clica em mais formatos, você pode ir mudando. Então aqui, ó, ele tá em data. Aí você clica, ele entra de novo na data. Quando você clica na formatação data, você pode clicar 2 vezes em cima e vai abrir um calendário. E aí você pode alterar a data conforme necessário. Aqui a gente tinha deixado dia 1/10, tá? Outra formatação que a gente tem que mudar aqui vai ser os valores, né? Porque isso daqui foi em real. Então, aqui só tá o número, mas vamos colocar aqui uma moeda. Então, você vai clicar em cima da célula que você quer alterar, vai em mais formatos e você vai em moeda. No caso aqui, a minha já está a moeda em real. Mas se você estiver em outro país ou você estiver fazendo um trabalho que seja outra moeda, você vai em moeda personalizada, clica aqui. E aí você vai ter diversas moedas e aí você vai escolher da moeda que você precisa. No caso, a gente está no real, então eu vou clicar aqui no real e eu vou aplicar. E ele aparece aqui, o meu sifão. Esses outros eu também preciso mudar a formatação, certo? Então a gente tem algumas opções de fazer isso. Ou você vem, seleciona todas e aí você vai em mais formatos e clica no real aqui, né, na moeda, e ele vai alterar. Ou você pode fazer o seguinte, você vai clicar nessa daqui. Então eu vim e coloquei a moeda nessa aqui, beleza? Então o Excel, ele gravou na memória dele que esse foi o último comando que eu dei para o Excel, tá? Já que ele gravou esse comando, olha o que você pode fazer. Você pode clicar nisso daqui e você pode arrastar até onde você quer alterar aquela formatação também. E aí você vem e aperta F4. O F4, ele quer dizer que você gravou aquele último comando que você deu para o Excel e você aplicou nessas outras células, tá bom? Então essa aí é uma dica que eu adoro usar F4, porque salva muito tempo, tá? Aqui tá zerado, se você quiser colocar 0, ele vai aparecer R$0, ou você não precisa colocar nada, porque não vai mudar, é R$0 anyway, tá bom? Vamos colocar aqui, agora a gente vai parar esse vídeo rapidinho só pra gente preencher essa planilha e deixar ela um pouquinho mais completa. Então, beleza. Aqui, gente, o que eu fiz? Eu só preenchi pra gente ter uma planilha um pouco mais completa, mas lembrando que essa planilha ela é totalmente fictícia, tá? Essas pessoas não existem, é só pra questão de exemplo mesmo. Então, aqui eu coloquei alguns valores já nesses clientes que eu tô mandando minha proposta ou que eu já fiz o trabalho. Então, eu entrei com alguns valores aqui e aí eu não alterei essa moeda para real, porque a gente vai fazer isso de novo juntos, tá? Aí, como que a gente pode fazer? Lembrando, a gente clica e arrasta até onde eu quero alterar. Então, eu vou colocar aqui que eu preciso que isso daqui fique em real. Então, eu venho na moeda e clico na moeda. E aí, como é que eu faço para apertar aquele F4, aquela tecla mágica? Então, você vai vir na célula que você quer alterar
e aí você vai arrastar para aquele intervalo de células que você quer alterar. Então eu vou vir aqui até o final dos 200 e eu venho e aperto F4, tá? E aí ele já vai aceitar aquele comando que eu dei para ele. Então beleza. Aí olha isso daqui também que o Excel vai fazer pra gente. Por que que a gente entrou com uma fórmula nessa célula aqui? Ó, lembrando que quando eu clico 2 vezes em cima dessa célula, ele aparece todas as células que eu usei para fazer essa fórmula. Você aperta Enter e você sai dessa célula. Por que que eu usei? Porque agora eu vou arrastar isso para baixo para ele selecionar as células de baixo dessa coluna, tá? Então você vai vir aqui no cantinho, quando você achar esse sinal de mais, você vai clicar e você vai arrastar até onde você quer. E aí ele vai alterar o valor, porque ele está pegando o valor dessa linha agora, né? Ó, cliquei 2 vezes, ele pegou o valor dessa linha, tá? Só você apertar ESC que você sai da formatação. E o valor acordado também, tá? Você pode vir e arrastar. E aí ele já vai calcular com aquela porcentagem que você deu. No primeiro a gente colocou 10%. Se você quiser alterar aqui, você pode vir e, não quero dar 10%, eu quero dar 15%. Aí você vem e coloca 15%. O Lucas eu quero dar 30%. Você vem aqui e coloca 30%, tá bom? Esse é outro jeito de fazer. E aqui as datas, como que eu vou fazer? Eu posso também arrastar para baixo e eu vou manualmente selecionando essa data dentro do calendário. Aí eu tenho um outro jeito de arrastar que eu vou ensinar aqui para vocês, que é, ou você vai arrastar, igual eu falei antes, ou você vai fazer um double click. Você vai clicar 2 vezes nesse sinalzinho de mais aqui no cantinho, e ele mesmo já sabe que ele tem que parar naquela última linha, porque depois dessa linha eu não tenho mais informação, então não tenho porque eu tenho uma data ali, né? Então beleza, eu vou entrar aqui, né, datas fictícias, eu vou colocar que isso daqui foi dia 3 de novembro, aí eu vou colocar que isso daqui foi dia 1º de dezembro, isso daqui foi dia 19 de dezembro, vou colocar esse outro aqui que foi dia 10 de janeiro, e esse daqui foi aqui em fevereiro, no mês passado, vou colocar que foi dia 21. Beleza, então a gente entrou aqui com as datas, tá? Esses valores aqui, eles estão zerados, porque eu não fiz o trabalho para essa pessoa. Mas aí você pode colocar o 0 aqui, para você deixar a planilha um pouco mais bonitinha. Eu vou dar um Ctrl Z, para eu mostrar uma outra fórmula de você fazer isso. Então você pode colocar o 0 aqui, você pode vir, clicar na célula e de novo arrastar para baixo, porque ele entendeu que ele tem que copiar o 0. Ou simplesmente você pode dar aquele Ctrl C, clica, arrasta e Ctrl V, que ele vai entrar também nas células que você selecionou, beleza? Muito bom. Então agora o que a gente vai fazer é deixar essa planilha um pouco mais bonitinha. Você vai clicar aqui e você vai arrastar até a última célula da planilha. E aí vamos nas bordas, vamos colocar umas bordas. Você pode tanto colocar a borda simples que ele já dá aqui, e esse desenho aqui ele tá falando que ele vai pôr na célula inteira, né? Na tabela inteira. Ou você pode selecionar aqui, ó, outros tipos de linha. Então, o que eu gosto de fazer, como eu tenho uma planilha grande aqui, ó, eu venho em bordas, eu vou selecionar a linha pontilhada, e eu quero essa linha pontilhada que ela fique apenas no meio, ó, bordas internas, eu não quero ela no externo. Então eu clico aqui, ela vai ficar desse jeitinho aqui. Eu gosto muito de fazer isso. Vamos colocar também uma cor nesses nossos itens, né? Deixar ele em negrito também, ó. Você clica em negrito aqui, ele vai mudar. Você pode deixar em itálico, quem quiser. Eu não gosto, vou deixar só em negrito. E eu vou alterar um pouco a cor dessas células. Então eu vou deixar um verdinho aqui, ó. Tá? Deixei um verdinho, e essas daqui, se você quiser alterar a cor também, você seleciona todas e deixa uma cor diferente já do resto da planilha, tá? Outra coisa que dá para fazer aqui é você alterar um pouco o alinhamento, né? Então você pode deixar isso no centro, você pode deixar isso pro lado direito, aí vai de como você gosta. Eu vou deixar todas elas do jeito que elas estavam, porque quando a gente entra a questão de valor, normalmente ela vai para a direita. Você pode vir aqui e alterar mesmo, deixar ela no centro, mas eu prefiro que ela fique ali no cantinho, tá? Ok, então outra coisa que eu gosto muito de fazer em planilha, que eu acho muito importante, é você filtrar alguns dados, né? Imagina que você tem um monte de clientes aí que você pegou, que você já fez o trabalho e você quer entender um pouco mais de onde eles vieram ou quanto que foi o valor deles, qual serviço você fez.
Então, você vai vir aqui, ó, você vai selecionar a linha importante, que é a linha aqui dos itens, e você vai arrastar até o final. E aí, lá no seu menu fácil aqui, você vai achar esse símbolo aqui, que é um filtro, e aí você vai clicar nele. Quando você clica nele, ele vai selecionar toda essa planilha. E aqui do lado de cada item, você vai ter esses tracinhos aqui. Então, eu vou na origem do meu cliente. Então, eu vou selecionar aqui, eu quero saber o quantos clientes vieram do Orkana. Então, eu vou limpar todas essas seções e eu vou selecionar apenas do Orkana. Quando você dá OK, ele vai só te filtrar os clientes que vieram do Orkana. Isso é muito legal para ver de onde os seus clientes estão vindo. Aí você que já tem uma lista grande, para você, ó, pô, vou focar mais no Orkana, porque é de lá que vem mais cliente meu, tá? Aí você tem dois jeitos de sair desse filtro. Ou você clica de novo nesse filtro, seleciona tudo e dá um OK, ou você seleciona onde está o filtro e você vem aqui no mesmo ícone e você remove esse filtro, tá? Você pode fazer dos dois jeitos. Então, agora só pra gente finalizar, uma coisa legal de fazer é sempre adicionar um gráfico nas suas análises, nas suas planilhas, para você realmente analisar. Hoje a gente vai mostrar um gráfico bem simples de fazer, mas aí quando você começar a fuçar e ver como que funciona o Excel, seria legal você estudar um pouco essas partes de gráfico, tá? Então aqui a gente vai colocar um gráfico de quanto que a gente está ganhando no período que a gente tem trabalhado, tá? Então você vem aqui, o valor acordado, né, que foi o valor final, o valor de pagamento e a data do pagamento para a gente saber o quanto que entrou de dinheiro ali naquela época. Então você vai selecionar esses dois itens, essas duas colunas, né? Então eu cliquei, de novo eu cliquei e arrastei. E aí você vai vir aqui em cima no menu e vai colocar inserir. Dentro de inserir você tem gráfico. Você vai clicar aqui em gráfico, ele vai abrir algum tipo de gráfico. Mas não se assustem, a gente pode alterar isso daqui. Então você vai vir em tipo de gráfico aqui em cima, quando abrir a configuração. No caso, eu vou escolher gráficos em linhas suaves. Tenho esse outro gráfico de linhas mais padrão, mas eu gosto mais um pouquinho desse que fica mais arredondado. Então eu vou clicar nesse daqui. E aí a gente pode fazer umas configurações dentro desse gráfico para deixar ele um pouquinho melhor visível, né? Então eu vou colocar um título aqui, ele já veio com o título valor acordado versus data de pagamento, que foi o nome dos meus itens, né? Então eu vou colocar aqui pagamentos só, tá? Porque foi os valores que eu recebi. E aí eu posso alterar a fonte, eu posso deixar isso daqui alinhado no centro, eu posso alterar um pouco a cor, onde que é? Aqui a cor, então vou deixar ele verdinho também, um verdinho mais forte para ler, legal. E eu posso também alterar, uma coisa que eu gosto de alterar é isso daqui, ó, a série. Então na série eu posso alterar aqui a cor da minha linha, eu vou deixar verdinho também, e eu gosto de vir aqui nessa forma do ponto. Eu deixo sempre em círculo, que aí ele mostra aqui e você vai ver que quando eu passar o meu mouse em cima, ele vai aparecer o valor, tá bom? Então, tira isso daqui. Os outros você pode vir alterando também, nesse caso eu não vou mexer, porque ele já tá certinho aqui, as minhas datas, ele tá pegando o primeiro dia do mês, tá? E aí eu vou dar um fechar aqui, que meu gráfico tá pronto, tá? Aí você só vai clicar nele e arrastar, colocar ele em algum lugar aqui da nossa página. E aí, ó, quando você passar por cima, ele vai aparecer aqui o valor que você recebeu naquele dia em específico, tá? Conforme a nossa planilha. E antes da gente fechar nossa planilha, a gente vem aqui e vamos colocar um título. Isso você poderia ter feito antes, mas como eu lembrei agora, vamos fazer. Então, a gente vai colocar aqui, ó, controle de clientes, tá? E aí essa planilha ela vai ficar salva dentro do seu Drive. Quando você acessar o seu Drive, ela vai estar lá escrito controle de clientes, tá? Você também pode adicionar outras pessoas para assistirem, para poderem editar ou para poderem ver o seu documento. Então, aqui em compartilhar, você pode adicionar uma pessoa ou você pode mandar o link para essa pessoa. Mas às vezes você quer que essa pessoa só seja um leitor, você não quer que ela mexa, né, na sua planilha. Então você pode colocar a pessoa como leitor e mandar direto o link para ela aqui. Ou você pode vir e colocar o próprio e-mail da pessoa que você põe, né? No caso eu vou pôr o Pedro. Opa!
No caso, eu vou pôr o Pedro, eu escrevo Pedro, @keepnomad. E aí eu venho e coloco o Pedro, tá? E eu mando enviar para ele, ele vai receber lá no e-mail dele que ele foi adicionado para ser o leitor do meu documento. Então por hoje foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem nos comentários abaixo o que vocês acharam. Se vocês têm alguma outra sugestão de vídeos, por favor, comentem para a gente saber. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar também e de seguir nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!